que vem primeiro em 2023. Bradesco. Boa noite. Boa noite. Cerca de 800 homens foram detidos nos 2 primeiros meses do ano no estado de São Paulo por não cumprirem medidas protetivas. A falta de respeito à decisão judicial muitas vezes acaba em violência física contra as mulheres. O vídeo mostra as agressões que começam na sala da casa. O homem empurra a mulher com força contra a cadeira. Já imobilizada, ela tenta se defender e pede socorro. Socorro! Após ser jogada no chão, a violência continua. Ele chega a bater na mulher com uma almofada e a humilha com xingamentos. Isso é um lixo. O flagrante foi gravado pelo celular da vítima. Ela é quem aparece na imagem sendo agredida pelo ex-companheiro. As marcas da violência sofrida ainda estão pelo corpo. Só de falar, assim, dele, ou então quando ele me ligava, depois de tudo, minhas mãos suavam, eu ficava assustada, apreensiva, com medo. Segundo Jéssica, essa foi apenas uma das inúmeras agressões físicas e psicológicas que ela sofreu em 15 anos de relacionamento. Na maioria das vezes, a violência acontecia na frente dos filhos. A gente fica triste por causa das crianças, né? Porque eles não têm nada a ver com isso, viram tudo isso ao longo desses 15 anos. Mesmo com medo, Jéssica decidiu sair de casa e denunciou o ex-companheiro à polícia. A justiça até concedeu uma medida protetiva contra ele, mas isso não impediu que o agressor a perseguisse, inclusive no trabalho. Meninas me ligaram, olha, Jéssica, ele tá aqui e tal. Quando fui ver, ele tinha colocado um rastreador debaixo do meu carro para saber onde é que eu andava, onde é que eu estava, o que eu estava fazendo. Era muita perseguição. Só nos 2 primeiros meses desse ano, 804 suspeitos foram detidos por descumprir medidas protetivas no estado de São Paulo. Em todo o ano de 2022, o número passou de 4.000. Essa semana, o fisiculturista Thiago Santisteban, famoso nas redes sociais, foi preso em São Paulo por descumprir a medida concedida à ex-companheira, que o denunciou por perseguição. Para eles não importa o juiz ter determinado que ele não se aproxime ou que ele não entre em contato com aquela vítima. Ele vai descumprir porque ele, de alguma forma, acha que aquela vítima não tinha sequer o direito de procurar ajuda. Veja agora outros destaques do dia. Detentos suspeitos de comandar atentados no Rio Grande do Norte são transferidos para presídios federais. Levantamento revela que casos de importunação sexual no metrô de São Paulo dobraram no ano passado. Imunização com vacina bivalente contra a Covid é ampliada para todos os grupos de risco. Ex-presidente Donald Trump anuncia que vai ser preso e convoca apoiadores. Táxis sem motoristas já tomam conta das ruas de cidades chinesas. Oferecimento: Bradesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais. A família de um motorista preso durante a semana numa operação policial no Rio de Janeiro diz que ele é vítima de um engano. O jovem dirigia um caminhão onde estavam 14 suspeitos. Segundo parentes, ele trabalhava quando foi forçado a dar carona aos criminosos. Hoje, o motorista passou por uma audiência de custódia e a justiça manteve a prisão. Eles protestam por justiça. Justiça! Justiça! Eu estou na família há 11 anos. Posso dizer claramente que o Bernardo não é traficante. Bernardo Nascimento Galvão de Souza, de 22 anos, foi preso na última quarta-feira. Para a polícia, ele faz parte de um grupo de criminosos que tentou fugir da comunidade Cidade de Deus durante uma operação policial. A ação foi para combater uma guerra entre milicianos e traficantes que disputam territórios na zona oeste do Rio. Houve um intenso tiroteio. 3 pessoas morreram e várias ruas do bairro foram fechadas por protestos. Foram apreendidos fuzis, pistolas e 100 quilos de drogas. Bernardo não tem antecedentes criminais e trabalha com o pai fazendo carretos pela cidade.
Eles pegam o entulho de construção civil e levam para descarte. No dia da operação policial, Bernardo estava deixando a comunidade para mais um trabalho. Ele tinha sido contratado para levar restos de uma obra de construção para uma área destinada a receber esse tipo de material. Pelo serviço, ganharia R$ 450. Motoristas registraram o momento em que policiais pararam o caminhão. Na caçamba estavam 14 pessoas. O grupo foi rendido e depois levado em um carro blindado para a delegacia. Entre eles estava Denis Gabriel Gonçalves, o Biel do Karatê, apontado como gerente do tráfico na Cidade de Deus. O caminhão dirigido por Bernardo foi apreendido. Alguém provavelmente parou o caminhão e falou para ele que ele tinha que levar e qualquer outra pessoa nessa situação levaria, porque um traficante na sua frente, você vai falar que não vai levar? A família entregou à polícia mensagens de áudio da pessoa que contratou o serviço de transportes. O pai de Bernardo é cobrado pela demora do filho em chegar na obra. Os meninos são. Vão vir tirar em tudo aqui em São Cristóvão, fez a estação ou não? O chefe aqui está perguntando. O que ele falou com o Bernardo falou que ele estava saindo para ir para lá. Nos últimos 2 dias, moradores da Cidade de Deus têm realizado manifestações pela liberação de Bernardo. Todo mundo sabe que é trabalhador, não tem envolvimento com nada. Todo mundo chocado com o que aconteceu, querendo a liberdade dele, porque é inocente. Um acidente entre uma carreta e um carro de passeio matou 6 pessoas no Rio de Janeiro. A Vanessa Libório tem as informações ao vivo. Oi, Vanessa, boa noite para você. Oi, Janine, Celso, boa noite a todos. Olha, além dos 6 mortos, há 2 pessoas feridas. Uma delas é um adolescente que está em estado grave e foi trazido aqui para esse hospital em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O acidente aconteceu na BR-493, no trecho Itaboraí-Magé, na altura do município de Guapimirim. O motorista que vinha logo atrás do carro flagrou o momento em que a carreta atravessa a pista e atinge o veículo. Entre os mortos, 4 são crianças. Um outro ferido foi levado para o hospital Adão Pereira Nunes, que fica na cidade de Saracuruna. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O motorista do caminhão teria perdido o controle da direção. Ele foi até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Eu volto com você, Janine. Obrigada, Vanessa. Um garoto de 12 anos morreu atingido por uma roda que se soltou de um caminhão em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. Outras 3 crianças ficaram feridas. A viagem era para comemorar um aniversário. Só que o motorista teve que parar o carro neste trecho da BR-040 por causa de um problema no motor. Todos os ocupantes desceram. Foi quando 2 rodas do eixo traseiro de um caminhão-tanque que seguia no mesmo sentido se soltaram e atingiram 4 crianças. Estava no carro, aí passou do meu lado. Aí quando eu vi que o pneu passou, eu abri a porta, as 4 crianças estavam no chão. A família saiu de Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. O destino era Ubá, na zona da Mata Mineira. Havia 7 pessoas no carro. 2 homens, uma mulher e 4 crianças. Juan, de 12 anos, morreu no local. As outras crianças foram socorridas e encaminhadas para este hospital em Belo Horizonte. 2 foram transportadas de helicóptero, dos bombeiros e da Polícia Militar. Um dos garotos sofreu traumatismo craniano grave e passou por cirurgia. Márcia é mãe de 2 meninos hospitalizados. As crianças estão bem, está passando por avaliação, é um susto, né? Grande. O motorista do caminhão-tanque não quis gravar a entrevista. A graxa, ainda nova no eixo de uma das rodas que se soltaram, indica que ela foi colocada há pouco tempo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro invadiu uma loja de imóveis em Vila Velha, no Espírito Santo. O motorista perdeu o controle da direção e avançou sobre a vidraça da loja. As imagens mostram também os ocupantes saindo do carro depois do acidente. Todos tiveram ferimentos leves. Testemunhas contaram que o motorista fugiu do local. O prejuízo foi de R$50 mil. Os problemas provocados pela chuva na principal rodovia do Paraná têm prejudicado as exportações brasileiras. Bloqueios e desvios atrapalham o tráfego de caminhões e atrasam o carregamento de navios no 2º maior porto do país. A BR-277, principal acesso ao porto de Paranaguá, enfrenta problemas há 5 meses.
No ano passado, desmoronamentos de encostas deixaram o trânsito em meia pista. As obras de recuperação não foram concluídas. Nos últimos dias, o asfalto afundou em outro trecho e o fluxo de caminhões que escoam a safra de verão só faz aumentar a fila de veículos. Os problemas na rodovia já começam a refletir aqui no porto de Paranaguá. Nesse momento, 56 navios aguardam para fazer o carregamento. A queda no embarque da soja já chega a quase 60%. E nós estamos apenas na metade da colheita de uma safra que promete ser recorde. Segundo a Associação dos Terminais de Exportação de Paranaguá, um navio parado custa cerca de R$200 mil por dia. E os prejuízos não param por aí. De acordo com a Federação dos Transportadores do Paraná, desde outubro já foram perdidos na estrada R$320 milhões. Aumentou em quase 40% os custos, né? A demora, aumentaram os acidentes, aumentaram o consumo de combustível. Com as dificuldades de escoamento da produção, a safra recorde no Paraná se tornou motivo de preocupação. No oeste do estado, que concentra boa parte da produção de soja e milho, os silos de grãos estão lotados e já faltam locais para armazenagem. A Federação de Agricultura diz que o prejuízo já chega a R$600 milhões. A cada real produzido no campo, segundo os economistas, ele multiplica por 5 na economia. E isso, então, significa muito dinheiro que está deixando de circular na economia, gerando empresa, gerando riqueza no interior do Paraná. Diante dos problemas, agricultores mudaram as exportações para o Porto de Santos, o que gera frete extra. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, responsável pela rodovia, fez um convênio e repassou a responsabilidade das obras das encostas ao governo do Paraná, que afirmou que as obras de contenção vão ser finalizadas ainda este mês. Já sobre o afundamento na pista, o DENIT começou os estudos para resolver o problema. Os ensaios irão determinar. Com esses ensaios a gente consegue determinar a profundidade que estão indo essas rachaduras, né? E dependendo da profundidade que elas estiverem indo, a solução vai ser uma solução mais complexa e mais demorada. Em São Paulo, já é possível pagar multas de trânsito com até 40% de desconto que foram aplicadas pelo Detran. Mas o sistema ainda provoca dúvidas. Você vai saber agora em que caso é possível ter o desconto. Desde que o desconto foi anunciado, o Anderson, que é despachante, já foi procurado por vários clientes que não conseguem abater os valores. Acho que eles estão tentando fazer o pagamento, estão usando o aplicativo e não estão aderindo a isso, não estão conseguindo fazer o pagamento. O Paulo é um deles. Tentou pagar as 2 multas que recebeu no começo do ano por excesso de velocidade, mas não conseguiu. Diz que o órgão que emitiu a multa não aderiu ao sistema do Detran. Muitas vezes no aplicativo aparece esta frase: o órgão responsável pela infração não aderiu ao SNE. Não é possível pedir o boleto. SNE é o Sistema de Notificação Eletrônica, uma plataforma digital da Secretaria Nacional de Trânsito que permite aos motoristas cadastrados acompanhar a situação do veículo, incluindo as infrações. Nesta semana, o governo de São Paulo anunciou que o Detran faria parte do SNE e, com isso, surge a possibilidade do desconto de até 40% na quitação da multa. É claro que muitos motoristas correram atrás desse benefício, mas um detalhe passou despercebido: o desconto vale apenas para as multas emitidas pelo Detran. Estacionamento irregular, rodízio e excesso de velocidade registrados por radares em vias urbanas, por exemplo, estão fora. É que esse tipo de multa é aplicada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, que por enquanto não aderiu ao sistema. Ainda tem as multas aplicadas em estradas pelo Departamento de Estradas e Rodagem, o DER. O Detran de São Paulo é responsável apenas por multas aplicadas em decorrência de fiscalização da Polícia Militar na cidade, que em sua maioria dependem de abordar o condutor. As multas dos outros órgãos autuadores do Estado não será possível emitir os 40%. Mas é lógico que a gente tem trabalhado em conjunto com os outros órgãos, especialmente com o DR, para que a adesão desses órgãos ocorra com a maior brevidade possível e que, portanto, o cidadão paulista consiga emitir esses boletos para o pagamento com desconto de 40%. Para saber se tem direito ao desconto, o primeiro passo é ver se a multa foi aplicada pelo Detran. Isso aparece na notificação.
Em São Paulo, o Detran é responsável pela emissão de 8,6% das multas. 25% são do Departamento Estadual de Rodagens e 38,8% da Companhia de Engenharia de Tráfego. 27,7% do restante das infrações vem das prefeituras em todo o estado. Por enquanto, nada. Sem os 40% por enquanto. 2 mulheres foram presas numa operação da Polícia Federal em Roraima contra a exploração sexual de meninas em garimpos ilegais na terra indígena Yanomami. Outras 2 pessoas estão sendo procuradas. O grupo seria responsável pelo aliciamento de uma adolescente de 15 anos resgatada essa semana. Os aliciadores atraíam as vítimas com propostas de trabalho e promessa de altos ganhos. No Pará, policiais federais e agentes do IBAMA desmontaram 2 garimpos clandestinos na zona rural de Canaã dos Carajás. Foram apreendidos equipamentos e um veículo usados na atividade ilegal. A Polícia Federal e a Polícia Militar de São Paulo apreenderam mais de 300 quilos de cocaína que estavam sendo levados num helicóptero que saiu do Paraguai rumo à região de Sorocaba, interior paulista. O flagrante aconteceu no município de Buri, em São Paulo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou protestos depois de anunciar pelas redes sociais que pode ser preso na próxima semana. Trump é investigado por subornar uma atriz americana de cinema adulto. O caso teria ocorrido antes das eleições de 2016. O anúncio da possibilidade de prisão foi feito nas redes sociais. Nesta postagem, Trump se refere a um vazamento de informações do escritório do procurador do estado de Nova York, Alvin Bragg, que já acusou Trump de corrupção. Donald Trump teria subornado a atriz Stormy Daniels às vésperas das eleições de 2016, para que ela não divulgasse detalhes de um antigo caso extraconjugal. As acusações indicam que ele teria pago uma quantia equivalente a quase R$1 milhão para mantê-la em silêncio. Nos últimos anos, Trump esteve envolvido em diversas acusações criminais, mas esta é a que está levando mais tempo para ser julgada, desde quando foi eleito ao comando dos Estados Unidos. O republicano teve o seu perfil reativado nas redes sociais depois de ter sido suspenso por causa de conteúdos que incitavam manifestações como as que aconteceram no Capitólio em janeiro de 2021 contra a vitória de Joe Biden. Em sua postagem mais recente, o ex-presidente convocou toda a nação para manifestações pedindo para salvarem o país e ainda acrescentou: protestem. Um grupo de apoiadores se reuniu em frente à residência de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida, para prestar apoio. Possível candidato à presidência em 2024, Trump afirma que não cometeu crime algum. A Procuradoria de Manhattan não confirmou o mandado de prisão, que pode ser emitido nas próximas semanas. Mas a imprensa local reportou que oficiais da polícia já estariam discutindo estratégias de segurança caso Trump seja detido. Se confirmado, ele será o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ir a julgamento por um crime. O presidente russo, Vladimir Putin, foi hoje à Península da Crimeia. A visita surpresa ocorre no 9º aniversário da anexação do território ucraniano. Vladimir Putin visitou uma escola e um museu na Crimeia. A Rússia anexou o território em 2014 após um referendo na península. Mas a ONU e países do Ocidente consideram o pleito ilegal. A visita de Putin acontece em meio à invasão das tropas russas à Ucrânia, que começou em fevereiro do ano passado. E um dia após o Tribunal Penal Internacional, sediado na Holanda, emitir um mandado de prisão contra o presidente russo. Os juízes aceitaram indícios de crimes de guerra contra Putin e a comissária russa dos direitos humanos. Os dois são acusados pela deportação ilegal de menores de áreas ocupadas pela Rússia em território ucraniano. O Kremlin não reconhece a autoridade do Tribunal de Haia e diz que o mandado é inaceitável. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a decisão da corte é histórica e acredita que os responsáveis serão punidos.
A Rússia anunciou que encerrou os exercícios navais em conjunto com a China e o Irã no Mar Arábico. Segundo o Ministério da Defesa russo, além das manobras e disparos de artilharia, foi simulada a libertação de um navio com reféns. A Coreia do Norte afirmou que cerca de 800 mil estudantes e trabalhadores se inscreveram para lutar contra os Estados Unidos. Foi depois que as forças americanas e da Coreia do Sul começaram nesta semana os maiores exercícios militares conjuntos em 5 anos na região da Península Coreana. Em Paris, pilhas de lixo acumuladas por conta da greve dos garis foram queimadas nos protestos contra a reforma da Previdência, que vai aumentar de 62 para 64 anos a idade mínima para aposentadoria. A greve começou há quase 2 semanas. Aqui no Brasil, no cardápio da Páscoa deste ano, não é só o bacalhau que vai estar salgado. O preço dos alimentos mais consumidos nessa época aumentou mais que a inflação. Para aliviar o bolso na Páscoa, o consumidor tem que recorrer a um velho hábito. Só resta a gente pesquisar e até achar um lugar mais barato. Os produtos mais consumidos nessa época estão 13,24% mais caros. É mais que o dobro do índice da inflação média geral. O levantamento foi feito com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE, de fevereiro, comparando com valores dos produtos há um ano. A cebola, que costuma ir no pescado, é a vilã entre os 10 itens pesquisados, subiu 35%. R$ 5,89 um quilo não dá para passar uma semana, tem que temperar. Você vai comer o alimento sem tempero, não tem como. O chocolate em pó, usado no preparo de sobremesas, é o segundo mais caro da lista, subiu 20%. Em seguida, entre os itens que mais aumentaram, o ovo, o arroz e a batata inglesa. O pescado, que faz parte do cardápio principal da Páscoa, subiu menos que a inflação. Isso não deixa de ser uma boa notícia para o consumidor, já que é um item tradicional na mesa do brasileiro nessa época. Tem que buscar nesse momento esses produtos que subiram menos do que a inflação média para poder aumentar aí a sua quantidade, a refeição no dia da Páscoa e economizar um pouco no bolso. Josué adora as comidas desta época e preferiu garantir logo o peixe. O preço está bom, a gente precisa comprar para não deixar para muito próximo da data, porque o preço muda, fica muito caro, né? Então é melhor garantir antes. Na Austrália, a alta temperatura provocou a morte de milhares de peixes. Os vídeos compartilhados nas redes sociais impressionam. Segundo autoridades, o baixo nível de oxigênio na água é resultado da intensa onda de calor. Entre 2018 e 2019, cerca de 1 milhão de peixes também morreram na região por causas parecidas. Veja ainda hoje, registros de assédio no metrô de São Paulo dobraram no último ano. Pesquisadores iniciam fase de testes em voluntários para a vacina contra a dengue. Abate de bovinos cresce no país após 2 anos em queda. O governo federal vai lançar na segunda-feira o programa Mais Médicos, mas agora com outro nome. Mais Saúde para o Brasil. Esse vai ser o novo nome do programa. Em rede social, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, lembrou que o Mais Médicos chegou a ser responsável por todos os atendimentos na atenção primária em mais de 1.000 municípios e que 18 mil profissionais deram atendimento a 63 milhões de brasileiros. Ele destacou que agora vão ser incluídos profissionais especializados em diversas áreas para ampliar a cobertura, com incentivos para que permaneçam nos municípios. Médicos brasileiros vão ter prioridade. O Mais Médicos foi lançado em 2013, no governo Dilma Rousseff, e sempre foi alvo de críticas. A maior polêmica era a contratação de médicos estrangeiros, na maioria cubanos, que preenchiam as vagas que não interessavam aos profissionais brasileiros, principalmente em cidades distantes dos maiores centros urbanos.
O governo cubano abandonou o programa em 2018, depois que foi revelado que os profissionais recebiam 10% do valor da remuneração dada aos colegas brasileiros. Além disso, eles cumpriam jornada de trabalho acima da permitida por lei. Segundo os médicos que fizeram a denúncia à Justiça dos Estados Unidos, 80% do dinheiro repassado pelo Brasil à Organização Pan-Americana da Saúde ficava com o governo cubano. Segundo estimativas, mais de 7 bilhões de reais foram parar em Cuba. Em 2019, o governo Bolsonaro lançou Médicos pelo Brasil para incentivar a fixação de profissionais brasileiros nos locais mais carentes de atendimento. A ideia era substituir gradativamente o Mais Médicos. Um estudo do Conselho Federal de Medicina, publicado no mês passado, mostra que o Brasil tem um número de profissionais equivalente a países desenvolvidos como o Reino Unido, mas eles estão mal distribuídos, se concentrando principalmente nas capitais e grandes cidades do Sul e do Sudeste. Nos municípios com mais de 500 mil habitantes, estão 32% dos brasileiros e 62% dos médicos do país. Dados do IBGE mostram que houve um aumento no abate de bovinos no ano passado. Foi o melhor desempenho do setor depois de 2 anos em baixa. Nesta fazenda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os animais seguem em fase de engorda pelo sistema de confinamento. Cerca de 50% de todo o rebanho já foi comercializado e será abatido dentro de 70 dias. É uma estratégia mais financeira, de você ter o controle do seu fluxo de caixa, né? E que isso está caminhando. Muitos fazendeiros não estão confinando, mas estão mandando para confinamento e terceirizando essa etapa. Dados atualizados pelo IBGE mostram que o abate de bovinos no país teve uma retomada após 2 anos seguidos em queda. Em 2022, quase 30 milhões de animais foram abatidos, aumento de 7,5% em relação ao ano anterior, cerca de 2 milhões de cabeças a mais. A atividade pecuária tem ciclos, do nascimento do bezerro até o boi gordo pronto para o abate, e caminha atrelada à demanda do mercado. Nos últimos 2 anos, a produção de bezerros esteve em alta no país. E isso fez desvalorizar o preço. Sem ter como saldar as dívidas, o produtor começou a liberar as fêmeas para o abate. De acordo com o IBGE, foi justamente esse comportamento do produtor que fez com que as fêmeas ajudassem a impulsionar o abate de bovinos no país. Agora nós estamos numa virada de ciclo, né, onde se tem aí, né, um maior aumento na oferta de fêmeas em função da desvalorização do preço dos bezerros. Pecuarista experiente, seu Natanael sabe que o mercado do boi se movimenta dessa forma, mas anda preocupado com a baixa no preço da arroba, que vem despencando ano após ano. Nós estamos recebendo menos que há 3 anos atrás. Eu vendia boi há 3 anos atrás a 310, 320 arroba. Há 60 dias estava 260. O produtor rural ele tem que pensar no longo prazo, ele tem que entender que essa volatilidade, esse ciclo pecuário, né, ele faz parte do negócio e tem que saber navegar nesse mar aí. 3 homens foram presos pela Polícia Militar após invadirem uma clínica odontológica em São Paulo. 11 pessoas foram feitas reféns. Quando a polícia chegou, 2 suspeitos tentaram escapar pelos fundos do imóvel, mas foram detidos. A câmera corporal da polícia registrou a negociação com o 3º suspeito. Com o trio, foram encontrados 11 celulares, 2 relógios, além de tablet e carteira. Os objetos roubados foram devolvidos às vítimas. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Exclusivo, a modelo internacional que namorou o craque brasileiro Vinícius Júnior fala pela primeira vez a uma emissora de TV brasileira. Lo que a mí me hicieron fue prácticamente como que dispararas a alguien en la cabeza y fallaras. No México, Ninochka Vázquez é investigada sob suspeita de integrar uma rede de tráfico de pessoas e prostituição. Exclusivo, Roberto Cabrini localiza a mulher que passou 9 meses na cadeia pela suspeita de matar o próprio genro. Um crime em família cercado de mistério e contradições.
Quem matou o motorista de aplicativo Rafael Galvão? E o que ela tem a revelar? A sua consciência está pesada? Eles trabalhavam no metrô, mal se viam. Mas foi num sábado que as vidas de Paulo e Cíntia se cruzaram definitivamente quando Paulo estava de folga. O que aconteceu nessa estação que mudou o destino deles para sempre? O Domingo Espetacular embarca no navio para comemorar os 32 anos de Luan Santana. Ah, eu tô feliz demais, cara. É uma comemoração, né? Um aniversário cheio de convidados famosos e de fãs que passaram o maior perrengue para chegar perto do ídolo. Como será que foi essa festança em alto mar, hein? É nesse Domingo Espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá. A seguir, líderes dos ataques no Rio Grande do Norte são transferidos para presídios federais. Imunização com vacina bivalente contra a Covid é ampliada para mulheres grávidas. Meta de vacinação de idosos ainda está longe de ser atingida. Peritos da Aeronáutica recolhem destroços para investigar o que causou queda de helicóptero em São Paulo. Exclusivo, denúncias de importunação sexual nas estações do metrô de São Paulo dobraram no ano passado em relação a 2021. O número oficial poderia ser muito maior não fosse a vergonha de muitas mulheres em denunciar o abuso. São números superlativos, 6 linhas com mais de 100 quilômetros de extensão e 91 estações. O metrô de São Paulo, o maior do país, transporta quase 5,5 milhões de passageiros por dia. Mas o metrô paulistano também tem números assustadores, principalmente para as mulheres que são maioria nos vagões e nas estações e que, por isso mesmo, são as maiores vítimas de violência sexual. São passageiras que viajam sempre tendo o medo como companhia constante. Os casos de importunação sexual no metrô dobraram. Em 2021 foram 17, em 2022 foram 34. Mas o metrô informou que só no ano passado, 809 mulheres foram acolhidas por funcionários depois de terem sido vítimas da agressão sexual. A diferença nos números mostra que a grande maioria não procura uma delegacia para denunciar o agressor. Principalmente no metrô, quando a gente olha para trás, já não tem mais ele ali. Entendi. Então, acontece o ato, você olha e já não está mais. Esta procuradora confirma os motivos que levam as mulheres a não querer registrar queixa. Quando elas falarem, obviamente o homem vai negar, vai ficar a palavra de um contra do outro e a palavra delas vai ser menosprezada ali naquele momento. E afirma que quem está por perto quando um episódio de violência sexual acontece deve ser solidário à vítima. As pessoas do entorno, presenciando esse ato, testemunhando esse ato, se prontifiquem a servir de testemunha, né? Então, se não pode parar o seu dia, não pode deixar de ir para o seu trabalho naquele momento e acompanhar a mulher para a delegacia, passa o número de telefone, passa o número de WhatsApp, um contato para que essa vítima possa indicar essa pessoa e ela sirva de testemunha. Já faz um ano que esta vendedora foi importunada no metrô e ela ainda se lembra de cada detalhe do ataque. Ele estava muito tranquilo do que tinha acontecido, acredito que porque isso aconteça com muita frequência. E eu fiquei extremamente enojada. Com vergonha, não reagiu. Eu não iria falar, porque eu ia me sentir mais uma vez invadida. Acho que a gente fica com muita vergonha daquilo que está acontecendo. Ela também foi uma das muitas vítimas que não deram queixa na delegacia. Fiquei com vergonha de me expor e de chegar numa delegacia e ter um monte de homens e eu ser mais uma vez exposta. Mais de 100 suspeitos já foram presos desde que começou a onda de violência no Rio Grande do Norte na terça-feira. 9 suspeitos de ordenar os atentados de dentro dos presídios foram transferidos para penitenciárias federais. Em um dos ataques, nessa madrugada, famílias foram expulsas de casa e tiveram os imóveis incendiados. Bombeiros tiveram trabalho para apagar as chamas em um antigo prédio da Prefeitura de Ceará-Mirim, na Grande Natal. O incêndio, que começou ontem à noite, só foi controlado hoje de manhã. 2 homens que jogaram bombas caseiras nos pneus foram presos.
Em São Gonçalo do Amarante, também na região metropolitana, um agente penal foi morto por criminosos. Carlos Eduardo Nazário fazia compras em um supermercado quando foi baleado. Essa foi a segunda morte registrada desde o início dos atentados. A primeira foi a de um comerciante que levou um tiro ao tentar impedir a ação da quadrilha em outro mercado. A madrugada foi de terror também em Natal. Criminosos e policiais trocaram tiros em uma ponte. Motoristas entraram em desespero. Os carros estão todos voltando na contramão. Em outro bairro da capital, criminosos expulsaram moradores de 3 casas, onde viviam 10 pessoas, e atearam fogo aos imóveis. Os criminosos pararam o carro bem aqui na rua. 4 desceram. Eles arrombaram o portão e entraram nas casas. Eles primeiro foram nessa daqui. Mandaram todas as pessoas saírem. Em seguida, eles arrombaram a casa que fica bem ao lado. Eles estavam a todo instante encapuzados e armados. Depois, eles colocaram fogo em tudo. As chamas se alastraram rapidamente. Em pouco tempo, tudo ficou destruído. Esta moradora está em choque. Por medo, não quer mostrar o rosto. Ela estava em casa quando os homens chegaram. Ele falou exatamente assim, ó, se não quer morrer, saia. Sai agora, eu vou tacar fogo em tudo aqui. Pronto. E queimou tudo mesmo. Só estamos com a roupa do corpo. A pedido da polícia, os jogos de futebol do fim de semana pelo campeonato estadual foram suspensos. Segundo o Centro Integrado de Inteligência e Segurança Pública do Nordeste, em 5 dias, 259 ataques foram registrados no Rio Grande do Norte. Só na terça-feira foram 103. Está havendo uma diminuição das ocorrências, né? E, portanto, é o momento para a gente fortalecer mais ainda essas medidas. Repito, com mais policiais também nas ruas e aprofundando o processo de investigação. O número de presos já passa de 100. Em resposta aos ataques, o Ministério da Justiça transferiu 9 detentos do complexo de Alcaçuz, em Natal, para presídios federais. Eles são acusados de terem ordenado os atentados de dentro da prisão. Agora vão ficar isolados em celas individuais e terão as visitas monitoradas. Foram enterrados em São Paulo os corpos de 2 passageiros do helicóptero que caiu ontem numa área residencial da cidade. Hoje, peritos recolheram pedaços da aeronave que podem ajudar a esclarecer o acidente. 24 horas depois, um drone sobrevoava a área da queda. Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos usavam o equipamento para encontrar uma peça específica da cauda do helicóptero. Pouco depois, um caminhão levou o material recolhido para a investigação. A aeronave, um modelo Robson 44 como este, saiu ontem de Guarujá, no litoral paulista, em direção ao aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. Esta imagem mostra o momento em que o helicóptero cai e atinge uma árvore. Faltavam 3 minutos para o pouso. A maior parte dos destroços ficou dentro de uma empresa desativada. Eu ouvi um barulho no alto, né? Tipo, não era explosão, era um barulho bem forte. Quando eu olhei para cima, eu vi o helicóptero e uma peça saindo. As 4 pessoas que estavam a bordo morreram. O piloto, João Intorni Neto, e os passageiros, Caio Benedetto, Antônio Cano e Wellington Palhares. Na última comunicação com o controle de tráfego, nenhum problema foi relatado. A aeronave era usada como táxi aéreo e, segundo a empresa responsável, estava com a documentação em dia. Os peritos da aeronáutica vão analisar todos os destroços recolhidos para buscar indícios do que provocou a queda do helicóptero. Acidentes aéreos podem não ter apenas uma causa, mas várias ao mesmo tempo. O trabalho dos investigadores é montar um quebra-cabeça, entender como foram os momentos que antecederam o desastre e por que ele ocorreu. O presidente da Associação Brasileira de Manutenção Aeronáutica não acredita em falha do piloto. Aparentemente não houve falha nenhuma. Ele estava a 3 minutos do pouso e o aviador, um aviador muito experiente no equipamento. Para explicar um possível problema no helicóptero, ele aponta 2 hipóteses. Pode ter havido uma falha de qualquer um dos componentes, ou do conjunto de componentes do rotor, ou, eventualmente, uma falha durante o processo de manutenção.
Os corpos de 2 passageiros foram enterrados hoje na capital paulista. O velório do outro passageiro será em Catanduva, no interior do estado. E o enterro do piloto foi em Resende, no Rio de Janeiro. A tragédia provocada pela chuva no litoral norte de São Paulo completa um mês amanhã. A Vila do Saí, que fica numa praia muito procurada por turistas, concentrou a maioria das vítimas. Foram 60 mortos. 270 famílias já receberam a notícia de que podem voltar para casa. Aos poucos, a Vila Saí retoma a rotina. Elinaldo voltou a trabalhar no salão de cabeleireiro esta semana. 1 metro de água e lama aqui, então não tinha condições de trabalhar. Precisa seguir em frente. Mas, um mês depois do temporal, as marcas da destruição ainda estão por todos os lados. Com as tubulações destruídas, o córrego que vem do morro agora passa no meio da rua principal do bairro. O Adilson vai levar a gente agora até lá em cima do morro, onde houve um deslizamento e onde fica a casa dele. Essas casas aqui estão todas interditadas. Logo, a escadaria some debaixo dos escombros e temos que desviar de troncos e entulho. Embaixo ali onde fica a minha casa. Não dá nem para chegar lá? Não dá. Dá para chegar por lá dá para chegar. Só que por aqui não dá, é impossível. Das 65 mortes confirmadas em todo o litoral norte de São Paulo por causa do temporal do Carnaval, 60 aconteceram aqui, na Vila Saí, esse bairro de São Sebastião. O maior deslizamento foi nesse ponto. Aqui, dezenas de casas foram levadas pela enxurrada. Não sobrou nenhuma parede da casa onde a Tatiane morava com a família. Ela quebrou a perna, já fez 2 cirurgias e perdeu a avó. Fiquei 3 horas presa no escombro e aí eu tive que fazer 2 cirurgias. Perdi minha casa, meu trabalho, minha avó, assim, acabou. Se você forem aonde eu residia, não existe mais. Não existe. Você acha que nunca existiu uma casa ali. A gente fez uma primeira avaliação, já fizemos uma segunda e já estamos vindo aqui até para uma terceira, para realmente ter certeza casa a casa. O adesivo vermelho indica interdição definitiva. Só na Vila Saí, pelo menos 70 casas já foram ou serão demolidas. Mas nesta sexta, 270 famílias receberam a notícia que vão poder voltar para casa. Ela é classificada em cores, vermelha, laranja e amarela. E as pessoas que estão nas residências amarelas, elas pudessem retornar para suas casas. Cerca de 1.000 pessoas estão provisoriamente em hotéis e pousadas da região, em um convênio feito com o governo estadual. A prefeitura, em parceria com os governos estadual e federal, estima a construção de 900 imóveis para abrigar quem perdeu tudo com a chuva. Ana está em uma pousada com a família e só voltou ao bairro onde morava agora, um mês depois, para tentar pegar alguns pertences. Passei, mas não tive coragem de entrar, porque é triste, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deu 15 dias para que o governo do estado dê informações sobre o trabalho de prevenção a desastres naturais. Um relatório entregue por técnicos revela que, nos últimos 10 anos, o governo estadual não cumpriu ações previstas no programa de prevenção. Hora de saber como é que vai ficar o tempo do Brasil. Boa noite, Lidiane. Tem chuva prevista para o litoral norte que ainda se recupera dos estragos? Tem sim, Janine, mas só para o fim do mês. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Nos últimos 30 dias, eram esperados em São Sebastião 320 milímetros de chuva na região e caíram 921. Em apenas 15 horas, entre os dias 18 e 19 de fevereiro, foram 700 milímetros. E isso pode se repetir, viu, Janine? Olha só o que acontece, mas não nos próximos meses. Com a chegada do outono, não teremos tanto calor, umidade e ventos suficientes para prender as frentes frias nas áreas serranas. Agora, nos próximos anos, episódios como esse podem sim se repetir em toda a costa, desde Santa Catarina até o sul da Bahia. Vamos ver como será o último domingo deste verão. Com chuva na maior parte do Brasil. Tempo firme entre o norte do Rio Grande do Sul e o interior do Paraná e também em Roraima. Os alertas estão mantidos para os estados de Mato Grosso, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. Em Florianópolis, máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte faz 29. Em Campo Grande, em São Luís e em Rio Branco, até 31.
Em Curitiba, domingo de muito sol e calor de 28 graus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o sol aparece também, mas pode chover fraco no fim da tarde. E em Salvador, a chuva aperta. Tempo delivery para o Mauro de Itaporã, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Oi, Mauro, tudo bem? Olha, o tempo segue abafado nos próximos dias com chance de pancadas de chuva. Neste domingo faz até 31 graus, na segunda 32 e na terça até 34. O Vitor é da cidade de Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Olha aí o Vitor na nossa tela. Boa noite, Vitor. Há possibilidade de chuva a partir da tarde. Neste domingo, máxima de 30 graus. Na segunda e na terça pode chover a qualquer hora e aí sim a temperatura diminui um pouco. Aproveite e participe aqui do Tempo Delivery também. Pelas redes sociais, use a hashtag #VocêNoJR. Janine, Celso. Obrigada, Lid. Bom domingo. Bom domingo, Lid. Obrigada. Um terremoto atingiu hoje 5 países da América Latina. Foram registrados tremores no México, Argentina, Chile, Peru e Equador. No Equador, o terremoto foi de 6,8 graus de magnitude, numa escala que vai até 10. Casas foram completamente destruídas. Ao menos 13 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas. No Peru também houve danos. Os 5 países atingidos ficam na região chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, que tem alta incidência de tremores. Olha, as vacinas bivalentes contra a Covid já estão disponíveis para todos os grupos prioritários no Brasil. O governo decidiu ampliar o público-alvo porque já tem as doses necessárias. Ainda assim, a vacinação continua abaixo da expectativa. Faltava só o imunizante bivalente para a dona Marisa completar o esquema de vacinas contra a Covid. Eu não tive Covid, mas eu tenho medo de ter, né? Eu já tenho 78 anos, né? Tem que tomar. Neste posto de vacinação de Goiânia, o movimento anda assim, bem vazio. Foi muito rápido, bem rápido mesmo. Cerca de 217 mil pessoas com mais de 60 anos devem ser imunizadas na capital goiana. Mas até agora, pouco mais de 37 mil doses foram aplicadas, o que corresponde a apenas 17% do público-alvo. Para tomar a vacina, é preciso ter recebido a última dose num prazo mínimo de 4 meses. Em todo o Brasil, a situação é parecida. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram aplicadas até agora mais de 4 milhões e 300 mil doses da vacina bivalente. Isso representa 24% do público-alvo, que é de 18 milhões de pessoas. Esta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez uma publicação desmentindo uma notícia falsa que dizia que as vacinas bivalentes estão vencidas. De acordo com a agência, o prazo de validade das doses foi ampliado para 18 meses, depois de passar por um rigoroso processo de avaliação técnica. A Anvisa diz ainda que as vacinas são seguras e eficazes. Agora, a campanha de imunização entra numa nova etapa, com a inclusão de todos os outros grupos de risco, como grávidas, mulheres que tiveram filhos há menos de 40 dias e profissionais da saúde. A vacina é muito importante para esses grupos, ela protege contra formas graves de óbito, a doença continua circulando. Não acredite em fake news, acredite sim na vacina. A vacina protege, mas a doença mata. Acredite na ciência, na verdade, né? Mais de 300 mil casos suspeitos de dengue foram registrados no Brasil no começo do ano. Em Porto Alegre, pesquisadores começaram os testes para comparar 2 vacinas contra a doença. Sérgio se encaixa nos requisitos para ser voluntário do estudo desenvolvido pelo Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Tem entre 18 e 50 anos e não sofre de qualquer doença crônica. E, além disso, tem motivação. Sérgio está preocupado com o avanço da dengue no estado. Mais de 4 mil casos da doença foram registrados só este ano. Vendo os casos que tiveram, eu me coloquei no lugar das pessoas. Então, por isso que eu estou aqui hoje sendo voluntário. Serão 1.240 voluntários na região sul do país. Só no hospital da capital gaúcha, pelo menos 200 pessoas vão ser observadas. Estudo que vai comparar a vacina que já está quase pronta, digamos assim, e a vacina da MSD que está sendo desenvolvida. Todos os voluntários vão receber uma vacina, mas não saberão de qual laboratório.
Esse foi um dos fatores que atraíram a Fernanda para a pesquisa. Vai estar recebendo, vai estar protegido e ainda contribuindo para a ciência. Nesta semana foi confirmada a primeira morte por dengue em 2023 aqui no estado. Uma mulher de 49 anos. Ela morreu 6 dias após o surgimento dos primeiros sintomas. Em todo o país, as notificações da doença cresceram 56% desde o início do ano, em comparação ao mesmo período de 2022. Neste primeiro trimestre, mais de 300 mil casos suspeitos de dengue foram notificados no Brasil. Os voluntários de Porto Alegre serão acompanhados durante 12 meses por meio de visitas presenciais e encontros remotos. O estudo deve ser concluído até janeiro do ano que vem. O Reino Unido está mergulhado na pior crise econômica em 50 anos. Segundo especialistas, a saída do país da União Europeia é um dos principais motivos da recessão. 3 anos se passaram desde que o Reino Unido decidiu sair do bloco econômico europeu. O processo polêmico, batizado de Brexit, foi rejeitado por quase metade da população. O livre comércio, que permitia importar e exportar para qualquer país da União Europeia sem pagar taxas, chegou ao fim em janeiro de 2020. Acabou também a facilidade de contratar mão de obra do bloco sem a necessidade de visto. Os mais conservadores acreditavam que com o Brexit o território voltaria a ter controle sobre as fronteiras, leis e economia de forma geral. Mas o que se vê hoje são britânicos sofrendo com a recessão. Segundo economistas, uma das piores da história. O Reino Unido ele vai ter sim um desafio na inflação, como os Estados Unidos está tendo, ou seja, uma inflação mais persistente, mas vai depender principalmente em relação ao gastos, de despesas de consumo em relação a serviços também. Os primeiros 2 anos do Brexit coincidiram com a pandemia da Covid-19 e os efeitos devastadores em todo o mundo. Ainda teve o agravante da guerra na Ucrânia, mas comparado com outros países da União Europeia, o Reino Unido apresenta o pior resultado econômico. Jonathan votou contra o Brexit. Ele conta que os avós ingleses enfrentaram um período difícil e lutaram pela Europa durante a Segunda Guerra Mundial e que cortar esse laço é apagar parte da história. The Brexiteers have completely destroyed that. Já essa britânica diz que a política no país é forte e tem esperança de que a situação melhore nos próximos anos. The impact will be reviewed. Nos supermercados, a escassez de alguns alimentos chama a atenção. Faltam também trabalhadores em alguns setores. Um relatório feito por 2 grupos de estudos indica que há 330 mil postos de trabalho a menos como resultado do Brexit. As áreas mais afetadas foram transportes, hotelaria e comércio. Por outro lado, segundo o Departamento Nacional de Estatísticas do Reino Unido, o número de vagas não preenchidas no território atingiu um recorde. Atualmente, há mais de 1.100.000 oportunidades sem candidatos. Um dos motivos é a dificuldade para contratar mão de obra do bloco sem a necessidade de visto. O Brexit voltou ao centro das discussões aqui no Reino Unido. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak quer resolver um problema envolvendo a Irlanda do Norte, que também faz parte do território britânico e acabou sendo a mais prejudicada com o Brexit. É porque qualquer produto que sai daqui, da Grã-Bretanha para lá, precisa passar por um processo rigoroso na alfândega, aumentando custos e atrasos na entrega. A Irlanda do Norte tem um acordo de paz com a Irlanda, que faz parte da União Europeia. Esse pacto proíbe que haja uma fronteira física entre os 2 territórios. Por isso, quando o Reino Unido deixou o bloco, decidiu que tudo deveria ser fiscalizado ao sair da Grã-Bretanha, mesmo que o destino seja a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, o que deixou o país em desvantagem. O novo acordo prevê a criação de 2 vias para a entrada de mercadorias da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte. Na prática, funcionaria assim. Produtos para a Irlanda do Norte seguiriam pela faixa verde e, ao contrário do que é hoje, não seria mais necessário passar pelo que o próprio premier chamou de uma pesada burocracia aduaneira. Já as mercadorias destinadas à União Europeia seguiriam pela faixa vermelha, passando pela inspeção alfandegária. A medida depende agora da aprovação do parlamento britânico.
Amanhã é dia de Paulistão na tela da Record TV. E se não fosse pouco enfrentar o atual campeão Palmeiras, o ituano ainda tem que driblar um desfalque importante. Um jogador é suspeito de envolvimento no esquema de apostas e compra de resultados. Quando se achava que nada mais podia atrapalhar o ituano, uma notícia pegou todos de surpresa. O volante André Luiz foi afastado temporariamente depois de uma denúncia de participação em um suposto esquema de manipulação de resultados da Série B do Brasileirão, quando ainda estava no Sampaio Correia no ano passado. André Luiz é titular do ituano e o técnico teve que reagir rápido. Eu procurei nesse momento já buscar solução com outro atleta que se parece com as características do André, para não mudar a maneira de jogar. E a outra possibilidade é entrar com mais um zagueiro. Mas nada parece abalar a equipe, que escapou do rebaixamento na última rodada da primeira fase, eliminou o Corinthians e pode chegar à final do Paulistão. Hoje, mentalmente, nós estamos muito preparados. E às vezes a gente vê alguns comentários dizendo que é zebra. Zebra é um jogo só. Zebra é um jogo só. Agora nós tivemos uma sequência de bons resultados, desempenho, passando de fase, conquistando e convencendo. Agora é preciso eliminar o time a ser batido no país. Pelo 10º ano seguido, o Palmeiras chega a uma semifinal do estadual e quer a 4ª final consecutiva de Paulistão. Se isso acontecer, o técnico Abel Ferreira se tornará o comandante alviverde com mais finais na história. O retrospecto todo é favorável ao único invicto do Paulistão neste ano. O fator local também pode fazer a diferença. Por ter a melhor campanha, o Palmeiras disputa a semifinal do Campeonato Paulista em casa. Aqui no Allianz Parque, não perde há 21 jogos. E a torcida promete empurrar o time. 38 mil ingressos já foram vendidos. A gente espera que domingo, com o Allianz cheio, novamente a gente possa juntar a motivação deles, o apoio deles com uma grande partida dentro de campo e que a gente possa sair classificado para mais uma final. A Record TV transmite Palmeiras e Ituano ao vivo para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro, amanhã, a partir das 13h40 da tarde. Amanhã, então, sai o primeiro finalista do Paulistão. Dos 4 semifinalistas, Palmeiras, Ituano e Red Bull Bragantino já foram campeões paulistas. Quem é torcedor dos 2 times do interior não se esquece da conquista. 2 paixões incondicionais, 2 torcedores separados por 140 quilômetros. A distância entre Bragança Paulista e Itu, no interior de São Paulo. O Leonardo tem 30 anos, a Assunção 56. Eles são de gerações diferentes, mas sem diferença neste caso, é o amor de cada um pelo Clube do Coração. Um amor lá atrás meio que platônico, depois realmente o amor verdadeiro, uma paixão do coração. É difícil explicar, é amor. Na arquibancada do estádio Nabi Abichedid, Assunção é figura carimbada desde sempre e uma torcedora crítica. É corneteira? Corneteira não. Eu fico pedindo para eles marcarem gol, só fico falando, eu quero ver gol, hein, eu quero ver gol, hein. No século passado, ela viu o Bragantino desbancar os grandes. 1990 foi o ano do chamado campeão caipira. Foi uma alegria total para todos nós bragantinos, foi muito legal. A lembrança realmente é algo que faz muito bem à alma e ao coração. Vencer gigantes também foi façanha do Ituano, campeão em 2002 e 2014. Para voltar à decisão, será preciso vencer o Palmeiras na semifinal. Tarefa que não é impossível, garante Leonardo. Contra o Santos na final foi 7-6 nos pênaltis para o Ituano. Contra o Corinthians foi 7-6 nos pênaltis, então tá batendo bastante. Então o meu palpite é 1-0 Ituano por essa coincidência toda. Assunção é mais otimista e já pensa no título. Estarei aqui para torcer, sempre torcendo para o querido Red Bull Bragantino, novamente depois de 30 anos. Tá certo, né? Tem que torcer mesmo. Na China, carros sem motorista já circulam em muitas cidades do país. Todos os dias, táxis autônomos são a opção de milhares de passageiros. Eles desviam de obstáculos, mudam de faixa e até estacionam. São mais de 100 táxis autônomos, como esse,
espalhados pelas ruas de cidades chinesas como Wuhan, Xangai e Pequim. Para usar o serviço, basta ter um aplicativo e digitar a senha para entrar no carro. O porta-voz da empresa que administra a frota explica que o passageiro precisa autorizar a partida no monitor. Depois, é só seguir viagem. O carro, batizado de Apollo Go, é equipado com 38 sensores. Entre detectores de luz, som, imagem e ondas de rádio, que funcionam como um radar para captar a presença de pessoas, veículos e também imprevistos que possam aparecer pelo caminho. Só em janeiro, foram mais de 2 milhões de corridas em toda a China. Apesar de não ter um motorista, a condução é tranquila e muito confortável, diz este engenheiro que pega o táxi todo dia para ir ao trabalho. Já esta usuária diz que ficou nervosa, mas só na primeira vez. Os táxis autônomos já fazem parte da realidade de países como China e Estados Unidos. Aqui no Japão, a gente só vê os táxis convencionais. Os carros sem motorista até existem, mas vai levar um tempo até que seja comprovada toda a segurança e o serviço seja colocado ao público. Em junho do ano passado, uma empresa que administra táxis autônomos em São Francisco, nos Estados Unidos, fez uma verificação em 80 veículos da frota depois que 2 passageiros ficaram feridos sem gravidade num acidente. Outra colisão foi registrada na China, quando o Apollo Go foi atingido por trás por um motorista desatento. Mas como o veículo ainda estava em fase de testes, a empresa considera que ainda não houve acidentes com os táxis. Em abril deste ano, o Japão vai liberar o tráfego de veículos autônomos particulares. Aí então já não será mais necessária a presença de um condutor, já que o carro é capaz de responder sozinho a qualquer situação. Outros serviços, como robôs que entregam encomendas e ônibus sem motoristas, também devem começar a ser liberados gradativamente. Mas até que os táxis possam rodar como acontece na China, ainda vai levar um tempo. Bem mais adiantados, os chineses já têm até a nova versão do Apollo, que começa a circular a partir deste ano. O táxi foi desenvolvido sem o volante, já que não precisa mais do motorista, e assim abre mais espaço para os passageiros. Tem coragem, Celso? Olha, Janine, eu sou fã da tecnologia, mas acho muito cedo ainda para confiar plenamente. Estou com você. Essa edição termina aqui. Fica agora com o resumo da série Reis. Boa noite e bom domingo para você. Boa noite.